pessoal, tudo bem com vocês? É com muito prazer que hoje nós iniciamos mais um podcast recheado de informação. E hoje, pessoal, eu quero chamar muito a atenção para vocês que já estão aí empolgados. Tá chegando o final de ano, você tá pensando aí em trocar o seu carro para viajar, para curtir as férias aí. E já vem algumas dúvidas, alguns cuidados que você precisa tomar na hora de comprar o seu carro, seja novo ou usado, enfim. Tudo isso nós vamos abordar no programa de hoje. E para isso, eu trouxe aqui um professor, advogado, doutor Fábio Cárceres. Ele é especialista, está no ramo aí há muito tempo, tem muita coisa boa para nos ensinar. E se você também tiver dúvidas, perguntas, é só colocar embaixo aqui do programa para gente, mandar no nosso Instagram, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Doutor Fábio, muito prazer em tê-lo aqui conosco hoje. Olá, Suelen, tudo bem? Muito prazer. Enfim, a honra é toda minha estar aqui nesse espetacular quadro, né? Que é o Falando Legalmente da Net Motors. Isso. Então, o pessoal aí, o público do podcast Net Motors, é uma grande honra estar aqui com todos vocês. E tenho absoluta certeza que hoje nós teremos um dia muito especial. Por quê? Todo mundo aqui gosta de carro. Sim. Todo mundo gosta de carro, né, Suelen? Sim, com E certeza. eu vim aqui para dar dicas para vocês na aquisição do carro seminovo. Então você vai lá naquela loja especializada em seminovo, ou você vai numa feira de automóvel, ou até mesmo, eu vou dar dica nesse sentido também, você vai adquirir um carro particular. Será que você tem direito? Então nós vamos hoje aqui no quadro Falando Legalmente, nós vamos debater esses assuntos interessantíssimos. Quero agradecer a direção do podcast do Net Motors, quero agradecer a Suelen, que é a apresentadora do quadro Falando Legalmente, pelo convite e reafirmo que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Ai, que bom. E eu gosto bastante, doutor, de trazer esse conteúdo aqui, porque ele é informativo, né? Porque às vezes a pessoa chega agora no final do ano, fica empolgada. Não precisa ser no final do ano, né? Você pensa assim, não, eu tenho um dinheirinho, vou comprar o meu veículo, você fica tão empolgado que às vezes você deixa passar algumas coisas e aí o prejuízo pode ser muito grande lá na frente. Então, às vezes tem gente que acaba perdendo o veículo, perdendo dinheiro, tendo dor de cabeça e não sabia que algumas coisas ela podia evitar, né? E aí, eu já separei algumas perguntas aqui e uma delas é a seguinte, que a gente já começa aqui dando informação. Caso a loja de veículo não conceda garantia ao comprador, existe alguma proteção legal? E aí eu já queria emendar naquilo que o doutor falou. E se for de um particular, enfim, de alguém que está intermediando, como que funciona isso legalmente? Boa pergunta, muito legal. Eu acho que inicialmente a gente tem que esclarecer a importância desse assunto de hoje está exatamente nesse contexto, né? A gente tem que esclarecer, e eu sempre digo isso, Suelen, como professor de direito, como advogado, que o Código de Defesa do Consumidor, embora seja uma lei e a gente acaba estudando na graduação, na faculdade, alguns se especializam, vão para pós-graduação, é uma lei que deveria estar lá na grade curricular do ensino fundamental. Sim. Por quê? Conhecer o direito do consumidor é exercício de cidadania. As pessoas precisam conhecer os seus direitos para poderem, obviamente, exercer de uma maneira mais potencializada o seu direito de cidadão. Sim. E a lei foi feita para isso. Tanto é verdade que costumeiramente a gente fala, não leia a bula de remédio, porque você não vai entender nada. Só o médico é que entende a bula. Sim. Por quê? Porque são terminologias técnicas, né? Uhum. E a gente encontra a mesma coisa no direito. Nossa, você vai ler o código X, o código Y, você não vai entender absolutamente nada. É verdade. Tanto é verdade que as pessoas que querem se familiarizar com as leis e com o universo do direito, elas fazem uma faculdade, no mínimo, aí, com 5 anos de dedicação de estudo para compreender essa complexidade. Entretanto, isso não é verdade quando se fala de direito do consumidor, porque a lei é extremamente didática e é até gostosa de ler. Sim. Então, se você quer entender os seus direitos,
eu dou uma dica para você. Vai lá no Google, você não precisa nem colocar o número da lei, você põe assim, ó, CDC. A hora que você der um enter lá no Google, ele já vai puxar o site do Planalto com o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei relativamente curta. Leia esta lei. Eu aqui dou uma dica, em especial o artigo 6º, que fala dos direitos básicos de um consumidor, né? Fala lá do artigo 42 da cobrança indevida, enfim, eu recomendo que você leia. É uma lei extremamente facilitada para a compreensão de qualquer cidadão. Dito isso, olha como eu enrolei, né, Fanny? É nada, é que o seu público merece, Sim, né, esse sim, carinho. informação. Dito isso, agora eu entro aqui na sua pergunta. Poxa, eu fui comprar um carro. É um carro seminovo, obviamente. Nós não estamos falando de carro zero. Nós vamos aqui trabalhar com carros seminovos. Eu tenho alguma garantia pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor? Bom, se for uma relação de consumo, você tem. E carro é bem durável. Sim. Né? Então, porque o código ele faz uma distinção entre o que não é durável e o que dura. Por exemplo, água é um produto não durável. Sim. Né? Vamos pegar aqui o carro. O carro é um produto durável. Portanto, para o carro, que é um bem durável, a lei dá à pessoa 90 dias de garantia. Ela pode reclamar em virtude de problemas que eventualmente apareçam nesse veículo, 90 dias a partir da efetiva entrega, ou seja, a partir do efetivo recebimento deste veículo. Ou seja, quando você compra, se lá na loja eles falarem assim, olha, você tem 30 dias de garantia, isso não vale. São 90 dias. Então, exatamente. Às vezes a loja fala, você tem aqui um mês para se der algum probleminha, você volta. Isso. Veja, então não. Não Já porque... começou por aí, né? Exatamente, tudo errado. O próprio código, Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que você não pode exonerar as garantias para prejudicar o consumidor. Sim. Isso é uma prática abusiva. Sim. Então, veja, neste caso, a lei assegura ao consumidor o quê? 90 dias. Agora, você fez uma outra colocação complementar a essa pergunta que eu julgo importante. E se eu comprar de um particular, né? Porque, veja, para que eu tenha uma relação de consumo, eu tenho que ter alguém comprando esse veículo. E aqui eu vou simplificar muito esse conceito, que você, como advogada, sabe que ele é extremamente complexo. Sim, sim. Né? Então, alguém comprando esse veículo para o seu uso pessoal ou para o uso da sua família, enfim, que é o que a lei fala de destinatário final. Você não vai utilizar esse veículo para revender, nada disso. Você vai comprar para você. Pra você fazer o seu uso, para sua família, para viajar, etc. Então você é considerado um consumidor. Só que para aplicar o CDC, do outro lado, eu tenho que ter alguém que trabalhe com a comercialização de veículos de maneira habitual. Pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, né? Então, se você conseguir provar que mesmo sendo do outro lado, aquele que você comprou o veículo, ele utiliza como atividade oficial compra e venda de carros de maneira habitual, aqui é possível a aplicação do CDC, mesmo que você tenha adquirido uma pessoa física. Agora, não. Eu comprei de um amigo, ele estava vendendo o carro, eu fui lá e comprei, ou eu disse, né, lá no podcast, falando legalmente, que eu estou vendendo meu carro. E aí o meu amigo lá, o técnico câmera, ou o técnico de vídeo e áudio, falou, pô, eu tenho interesse. E ele veio comprar. Veja, é uma pessoa física vendendo o seu carro particular para uma outra pessoa que está adquirindo. E aí aqui nós não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha garantia. Aliás, muita gente acha que não tem. Muita gente. Código Civil diz que vícios redibitórios, ou seja, aqueles problemas que tornam o bem impróprio para o fim que ele se destina, ou seja, que inviabilizam a utilização normal do bem, esses vícios podem ser reclamados com quem alienou o bem. Então, nós temos uma garantia pelo Código Civil de 30 dias. Relação de consumo. Comprei numa loja, seminovos. Enfim, eu tenho 90 dias de garantia a partir do recebimento do carro. Tá. Relação civil. Entre particulares que não é relação de consumo. 30 dias de garantia.
Tá, então veja, aqui vocês já tiveram várias dicas que a gente pode resumir. Se você comprar de um particular, uma pessoa física particular, você vai ter 30 dias de garantia. Se você comprar de uma loja, você vai ter 90 dias de garantia. E aí cabe a você escolher o que você prefere. Não, eu faço questão de comprar numa loja porque eu sei que eu vou ter um pouco mais de segurança. Ok, fica a seu critério, mas é muito bom você saber isso. Então, veja, se a loja falou que você só vai ter 30 dias ou 60 dias, e tem umas lojas que até determinam, né? É 30 dias para isso, 60 dias para aquilo e 90 dias só para determinados problemas. E não, é no geral, né? Só para pessoa física que seria alguma coisa que impede o uso daquele veículo, né? Então, aí a gente já tem diversas orientações sobre isso, tá? E outra pergunta, doutor. Se a loja der a famosa garantia de 6 meses para o motor e câmbio, como fica a situação jurídica para que esses itens e também os demais que compõem o veículo? Poxa, que legal essa pergunta, né? Então, vejam, quem nunca comprou um carro seminovo? Aliás, eu só compro carro seminovo, viu, Sueli? Né? Porque, poxa, você vai lá, pega o carro zero, é bonito, mas é bem caro, né? Uhum. Aí, às vezes, você encontra aquele seminovo pouco usado, Quilometragem baixa. Exatamente, extremamente conservado e já depreciado o valor no mercado, né? Sim. Então, a gente costuma dizer o seguinte, colocou o pneu no asfalto, perdeu o valor. Então, saiu da loja com aquele pneu limpinho, colocou no asfalto, perdeu o valor. Então, todo mundo tem interesse por carro seminovo. E aí, aqui, eu já comprei carro seminovo. E o que aconteceu comigo? Vou contar aqui a minha experiência. Aí eu fui lá comprar o carro seminovo, gostei de um carro, e o lojista falou, olha, aqui na loja nós damos garantia de 6 meses para motor e câmbio. Por que eles falam motor e câmbio? Que são as principais peças ali. É como se fosse o cérebro e o coração do carro, né? Então, são os principais órgãos do veículo. Eu dou aqui 6 meses de garantia para motor e câmbio. E ponto. Ele não fala mais nada. Quer dizer, então, é como se eu estivesse comprando motor e câmbio, né? Sim. Não, eu estou comprando um carro. Eu estou comprando um carro, não estou comprando motor e câmbio. Eu não sou mecânico. Então, como é que fica essa situação? Essa é a sua pergunta, né? Veja, o Código de Defesa do Consumidor, e aqui eu vou dar uma dica espetacular para o seu público, ele estabelece aquele prazo de 90 dias. Lembra? Sim. E o código diz que se houver alguma garantia contratual, essa garantia contratual ela é complementar à garantia legal, ou seja, ela não exclui a garantia legal. Nem os lojistas sabem disso. Às vezes eles não procuram um advogado também, e aí eles saem dando garantia e não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Por isso que eu digo que é sempre bom você ter uma assessoria, né? Sim. E aí o que acontece? Então vamos imaginar o seguinte, eu fui lá na loja e ele me disse assim, olha, eu vou te dar uma garantia contratual da loja de motor e câmbio por 6 meses. Eu vou falar para ele assim, documenta isso para mim. Pode ser até por e-mail. Tá. Eu preciso de uma prova da loja oficial de que, ou uma folha de papel de pão, olha, eu, representante legal da loja, estou dando aqui pro fulano que está comprando o carro placa tal, 6 meses de garantia no motor e câmbio. Pode ser papel de pão, tem validade, mas você precisa ter essa prova, legal? O que acontece? Nesse caso, os outros itens que a loja não falou nada, você tem 90 dias. Ah, tá. Então, assim, só para entender, os 90 dias vai ser geral. Geral. Tudo. Lanterna, isso, tudo. Vidro, enfim, suspensão, tudo que o carro, todos os itens do carro que a loja não te deu nenhuma garantia, você tem a legal. Entendi. E aí, a mais, soma-se a ela os 6 meses de motor e câmbio. Exatamente, para os itens específicos. Entendi. Então, olha que interessante. Nós teremos aqui uma garantia. Por que o nome é garantia legal? Porque é uma garantia que vem da lei, assegurada pela lei. Então, ela independe da vontade do lojista. E a outra, ela é convencional, E a outra é convencionada, é combinada. Então, você está me dando 6 meses para motor e câmbio? Aí a lei vem lá no artigo 50, o Código de Defesa do Consumidor, diz assim, calma aí. Se vocês combinarem garantia, esta garantia combinada, ela não exclui a legal. Ela começa a contar quando terminar a legal. Então, veja, olha que legal. Motor e câmbio.
eu tenho 90 dias, porque é um bem durável. Sim, sim. Então eu conto a legal, 90 dias. Terminei a legal. Para o carro inteiro, as garantias legais acabaram. Porém, para motor e câmbio, ela continua, porque agora entra a garantia convencionada. Entendi. De mais 6 meses. Então, se a gente considerar 90 dias, vamos arredondar aqui, né? 90 dias, 3 meses, né? Aham. Mais os 6 meses. Então, eu chego à conclusão que a pessoa tem aqui, em tese, 9 9 meses de garantia para o motor, 9 meses para o câmbio e 90 dias para o resto. Nem o lojista muitas vezes sabe disso. Por isso que eu falo sempre, e aqui eu volto a frisar isso, informação ela é extremamente importante para todo mundo. Veja, você lojista pode estar entrando aí numa furada porque você não tem uma assessoria jurídica adequada. Ó, já tem que tocar o sininho aí para você entender essa problemática toda, porque depois ele fala, não, mas como? Ninguém me avisou isso, não era assim, era só 6 meses, agora eu vou ter 9 meses? Então, é por isso que é importante a informação, é por isso que esse quadro aqui é tão relevante para vocês, e principalmente também para você, consumidor. Agora, doutor, não, mas aí o doutor não concluiu. Aí o doutor fez isso, comprou e ok, não teve problema nenhum. Eu pensei que ia ter algum babado. Não, eu não tive problema nenhum. Mas o que eu fiz? Eu pedi para a loja me enviar um e-mail tá. de toda a negociação que nós tivemos, em que eles falaram lá, fica tranquilo, Fábio, conforme conversamos, com relação ao motor e câmbio, nós estamos aqui concedendo a você aquela garantia dos 6 meses. É isso, Ellen, olha que legal, hein? Seu podcast, ele é bem direcionado aqui, seu quadro. É. Você falou, olha, você lojista que nos acompanha aqui, o quadro é para você também, né? Não é só para quem compra, para você também. E aí eu dou uma dica pro lojista. Eu queria que na minha loja a garantia fosse no máximo dos 6 meses para motor e câmbio. Então, conhecendo esta regra, o que você tem que fazer? Dá 3 meses. Exatamente, olha aí, ó. A Suelen já matando a charada. Você dá a garantia contratual de 3 meses. Por quê? Ao final das contas, a pessoa que comprar o veículo na sua loja, ela vai ter para motor e câmbio os 6 meses. Por quê? Ela vai ter os 90 dias da lei. Concluídos os 90 dias da lei, ela terá os 3 meses que você concedeu. Legal? Muito bom isso. Eu tava esperando um babado aqui, assim, tipo, aconteceu alguma coisa e tal, mas... eu vou te contar um depois. Eu vou te contar um de um cliente, inclusive, óbvio, não vou revelar nome, nada, mas tem uma situação bem interessante. Eu já assessorei cliente que comprou veículo seminovo e deu problema. Eu vou te contar. O pessoal aqui adora um babado. É. Eu recebi algumas perguntas, tá? A primeira é a seguinte, recebi agora por WhatsApp. Comprei um carro seminovo e apresentou muitos problemas mecânicos. Hoje não quero mais ele. O dono da agência disse que eu posso trocar por um outro carro, mas eu quero o meu dinheiro de volta. Eu consigo isso? Aqui ele não especificou quanto tempo que ele comprou, né? Exatamente, mas dá para responder a pergunta. Tá. Então... Vamos lá. Ó. Bom, agradeço pela pergunta, né? Feita por um dos nossos aí participantes. Veja, nós não temos dados completos para poder formar um diagnóstico aqui com relação a essa questão, né? Mas vamos imaginar que essa pessoa esteja aí dentro do prazo dos 90 dias, né? O carro apresentou um monte de problemas. Aí nós vamos lá no Código de Defesa do Consumidor. O que o código diz? Que quando eu tenho um vício sanável, ou seja, aquele que dá para resolver o problema... Gente, vício seria uma espécie de defeito, um problema, tá? Só pra gente entender. Então, quando eu tenho um probleminha lá no carro, eu vou lá e reclamo com a loja. Só que esse problema é um problema resolvível, entre aspas. A loja tem um prazo para resolver o problema, ou seja, para sanar o problema. Então, a lei dá ao lojista esse prazo. Tá, deu um problema na lanterna, por exemplo, ela vai lá, a loja tem um prazo para trocar aquela lanterna. Isso, ela tem lá um prazo de até 30 dias, que é o estipulado pela lei. Legal? Se eles não resolvem o problema dentro do prazo, ou se o problema não pode ser resolvido porque ele é recorrente ou ele faz com que o bem seja inutilizável, né? Nesse caso, o que o consumidor pode fazer? O código dá a ele algumas alternativas. Primeiro,
ele pode devolver o carro e exigir o dinheiro de volta monetariamente corrigido pelos que índices de inflação. interessante. Legal? Aham. E detalhe, Suelen, essa escolha quem faz é o consumidor, não é o lojista. Porque normalmente, quando o consumidor chega lá, o lojista fala, eu vou fazer isso para você. Não, você vai fazer isso para mim? Não. Eu escolho o que eu quero. Pegou? Pegou aí a Porque informação? o código diz assim, lá no artigo 18. A escolha do consumidor, não a escolha do fornecedor. Então, o consumidor que escolhe. Legal? E aí eu vou explicar melhor essa questão, porque ela é técnica, hein? Então, veja. Dava para resolver o problema. Eu levei, o lojista tem 30 dias para resolver o problema. Se ele resolveu, assunto encerrado. Se ele não resolveu, extrapolou o prazo de 30 dias e ele começa a me enrolar, falar, não, espera. A lei já diz que o consumidor pode, nesse caso, pedir o dinheiro de volta monetariamente corrigido. Ou o consumidor pode trocar o carro por um outro modelo igual. E falar pro lojista, eu quero outro carro igual, certo? Ou ainda, pode trocar o carro por um outro modelo. Só que aí a lei, ela é muito justa, né? Ela diz, olha, se o modelo que você escolheu for mais barato, o lojista tem que te dar a diferença do dinheiro. E se for mais caro... Se for mais caro... Você paga a diferença. Você paga a diferença, legal? Ou a pessoa pode optar por ficar com o carro quebrado, mas aí é uma opção dela, e faz um abatimento no preço. Então, vai ficar... Eu consultei um mecânico particular, ele falou que vai ficar R$5.000 para arrumar esse carro. Mas eu gostei muito do carro. Eu dou beijo nele todo dia. Então, mesmo sabendo que ele tá com problema, eu vou ficar com ele. Só que como custa 5 mil para consertar, então eu paguei 30, você vai ter que me fazer o abatimento no preço, ele vai ter que sair para mim por 25. Tá. E aí eu vou ficar com o carro. Aí aqui nós temos as dicas, né? Não faça isso, né? Poxa, o carro já tá com problema, você vai ficar com o carro com problema. Vai ser um elefante branco, né? Exatamente. Então eu recomendo exercer uma das outras opções. Ou pedir o dinheiro de volta e devolver o carro, ou trocar por um outro. Deixa, legal? A gente tem que, nesse momento, ser mais racional do que emotivo, né? Pra tudo na vida. Para não, às vezes a gente fica muito empolgado ali com uma pessoa, com um veículo, com uma compra e você acaba depois se prejudicando. E o tema tá tão interessante, doutor, que tá chovendo perguntas aqui, ó. Contratos de loja que dá 1 ano, porém as revisões são obrigatórios na oficina da própria loja. Isso é legal ou ilegal? Veja, eu entendo que é legal, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele não dispõe claramente sobre essa questão, né? Mas eu entendo que é legal. Por quê? Veja, eu não estou te dando aqui um prazo até muito além daquele que a lei determina, convencionado, que é como se eu estivesse dando a você uma garantia de procedência. Veja, isso é até um marketing da loja. Compre comigo que é que você tem 1 ano de garantia. Só que em contrapartida, para eu poder te assegurar isso, eu tenho que ter a certeza que nesse período, os meus profissionais credenciados ou as pessoas que eu confio é que vão mexer naquela máquina, é que vão consertar aquele veículo nas revisões. Né? Por quê? Porque senão você leva usar aqui um linguajar bem de Fábio, né? Fábio que não é advogado. Você vai lá e, eventualmente, leva numa oficina boca de porco lá, num açougueiro para arrumar seu carro. Ele detona seu carro, olha o problema que você está arrumando para aquela pessoa que te deu 1 ano de garantia. Aliás, isso é muito comum quando você compra carro zero. Né? Tá lá no manual. Olha, para você não perder a garantia do fabricante, as revisões devem ser feitas aonde? Na concessionária. Né? E a justiça entende que isso é correto. Faz sentido, porque ela é condicionada, essa garantia, exatamente por isso, porque ele tem certeza que o serviço dele é profissional para garantir aquilo ali, né? Perfeito, exatamente, perfeito. Faz total sentido também. Sou lojista e trabalho com carros mais velhinhos. E eu dou a garantia do motor e do câmbio, porém os carros têm mais de 10 anos de uso. Tem mangueiras e borrachas do carro que sempre dão um probleminha ou outro. Eu consigo ser isento dessas surpresas, considerando que o carro teve bastante uso e teve desgastes de peças? Veja, o Código de Defesa do Consumidor, ele não adentra nesse aspecto de tempo de uso. Ele é bem genérico. Exatamente, ele é genérico, né? Então essas situações práticas, elas requerem aqui uma pesquisa
para verificar como que as decisões judiciais do Estado, principalmente, em que esse lojista está. Porque aqui nós estamos Brasil inteiro, por que não dizer mundo inteiro, né? Então, nós temos aqui essas questões relacionadas ao entendimento da justiça. Mas eu posso afirmar, com base na lei, né, que é o seguinte: se você trabalha com venda de carro, pouco importa se o carro tem 5 anos de uso, 10 anos de uso, ou se ele tem 20 anos de uso. Cabe a você fazer as revisões para que o carro esteja apto à venda. Então, mas é normal ressecar a mangueira, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Troque as mangueiras. Se isso gera um custo, sei lá, agregue isso ao valor do carro e venda para o consumidor. Por quê? Porque ele terá, provavelmente, uma assessoria jurídica adequada que vai questionar esse lojista, entendeu? Dizendo, olha, pouco importa que o carro tenha 10 anos de uso. Você não me vendeu na condição de relação de consumo? A lei diz que eu tenho 90 dias de garantia porque é um bem durável. Só que tem defesa para o lojista. Então, vamos supor que eu fui contratado para esse lojista, né? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que aquilo não decorre de um problema que surgiu ali após a venda, né? É um desgaste natural por uso, que a pessoa que adquire um carro com mais de 10, 15 anos de uso, embora haja uma relação de consumo, há também uma boa-fé contratual, né? Ela queria a qualidade total de um zero num carro de 10 anos, 15 anos de uso. Exatamente. Então, bom senso, né, também. E a lei fala em boa-fé, né, Sueli? Então, a lei fala que as pessoas devem contratar com boa-fé e probidade. Sim. Poxa, será que você está de boa-fé? Você comprou um carro com 15 anos de uso e você imaginou que você estava com um carro zero? Então, assim... E talvez, doutor, eu estou pensando até também do lojista tomar cuidado na hora dele elaborar esse contrato de vendas. E ele deixar meio que isso já claro e amarrado ali. Que, por exemplo, eventuais trocas vão se referir ao câmbio e ao motor e peças talvez essenciais que já foram trocadas. Então, se você já avisa que essas peças essenciais para o funcionamento já foram, por exemplo, trocadas, se der algum problema, também já não é da sua responsabilidade. Ou seja, em tese, você poderia discutir isso um pouco melhor, tendo as provas a seu favor. Um contrato bem elaborado a seu favor, né? Sim, o lojista pode colocar lá uma cláusula que o bem objeto da compra e venda é um bem com muita utilização, com mais de 10 anos de utilização, com tantos mil... E que o adquirente está ciente, pelos preceitos de boa-fé contratual, de que aquele veículo ele tem desgaste natural por uso, né? Então, essa advertência, ela vale. Sim. E, tá fervendo aqui o negócio. Eu comprei um carro de leilão e apareceu alguns problemas, além do que eu informado, antes de 60 dias. Por ser de leilão, eu posso exigir garantia? Olha, pergunta interessante, né? Normalmente, carros de leilão, eles não possuem garantia. Você adquire no estado em que se encontra. Exatamente por isso que as pessoas que vão comprar carro em leilão, elas levam um mecânico, elas podem fazer uma vistoria prévia antes do evento, exatamente para que elas possam ali escolher o veículo. Por quê? Porque o carro de leilão, ele é um carro sem procedência, digamos assim, né? Ele é um carro que passou por um circuito que ninguém pode dar uma procedência a ele. Ou ele foi apreendido judicialmente, ou é um carro que decorre de algum tipo de bloqueio, colisão, enfim. Não tem como você ter garantia. Então, por isso mesmo que os leilões são atrativos. Você acaba pagando mais barato pelo carro, mas você assume o risco, né? Ou seja, a compra de um leilão, ela tem uma formatação legal ali, e a compra que você vai fazer numa loja, por exemplo, é outra formatação. Então, aí você tem que colocar no papel, na mesa, analisar bem o que vale a pena para você. De fato, comprar no leilão realmente é um tiro no escuro, né? Você vai comprar ali do jeito que tá. Em tese, pelo menos, é isso, né? Financiei um carro e o banco cobrou uma taxa de abertura de crédito. Não achei legal. Sou obrigado a pagar? Poxa, essa pergunta é interessante, né? É bom que envolve já banco, né? Exatamente. E aqui o doutor, ele é especialista em direito bancário também. Essa pergunta ela é interessante. Eu acho que a gente poderia criar uma pauta só para falar de financiamento. Né? Eu aqui estou tentando
não entrar nessa pauta Sim, para não sim. estender o assunto, enfim, né? Mas, veja, nós temos decisões, inclusive de Brasília já, que consolidam o entendimento sobre essas tarifas de abertura de crédito, né? Então, o que se entende aqui com relação a essa questão? Se é o primeiro relacionamento do consumidor com o banco, então assim, eu não sou cliente daquele banco. Ele está me conhecendo. É legítima a cobrança dessa tarifa, porque ele vai ter um custo de pesquisa, etc., para dizer se ele aprova ou não o meu crédito. Ah, tá. Se eu já sou cliente da instituição financeira, ela já me conhece. Sim. Não tem porquê ela falar, eu vou pesquisar. Pesquisar o quê? Eu tenho conta com você, eu tenho cartão de crédito com você, eu tenho talão de cheque, eu faço Pix com você, enfim. Nesse caso, o entendimento da justiça é de que não pode cobrar essa abertura ou taxa de abertura de crédito, tarifa de abertura de crédito. Ela se mostra abusiva porque você já me conhece, né? Você não precisa me investigar. Eu já sou seu cliente. Sim. Legal? Tá. Essa lei do consumidor funciona para compra de carro. Aqui eu não já li essa daqui. Se eu usar meu carro na troca de um seminovo, mesmo fazendo laudo cautelar, o dono da loja tem alguma garantia sobre o meu veículo ou corro algum risco da loja devolver meu carro? Boa pergunta, Boa hein? pergunta. Boa pergunta. Veja, na relação você com a loja, nós não temos aqui uma relação de consumo, né? O contrário, ó, nós temos aqui um circuito, né? Aham. Eu vendendo o meu carro para a loja e a loja vendendo dela para mim. Eu vendendo o meu carro para a loja, que é o famoso troca com troco. Eu vendendo o meu carro para a loja, eu estou vendendo o meu carro particular, eu não vivo de vender carro, eu não exploro essa atividade de maneira habitual. Então, eu entendo que a loja, nesse caso, tem uma relação civil comigo, certo? E aí tem a garantia do Código Civil de 30 dias, né? Que são lá aqueles probleminhas ocultos que o veículo pode ter e, eventualmente, a loja pode se queixar comigo. Legal? 30 dias. Agora, eu peguei o carro da loja. Eu deixei um e saí com o outro. Aham. O que eu peguei da loja tem relação de consumo. Por que tem relação de consumo? Porque ela faz isso de maneira habitual e eu comprei para o meu uso próprio, então eu sou destinatário final. Aí a gente volta lá no início do quadro, né? Eu tenho, com a loja, os 90 dias de garantia do veículo, porque é um bem durável. E se ela me deu garantia complementar, por exemplo, motor e câmbio, eu somo a legal com a contratual. Aham. Um amigo meu comprou um carro e o vendedor não informou que o automóvel era de leilão. Ele está 1 ano com o veículo. Ele consegue devolver o carro e ter o dinheiro de volta porque simplesmente ele não informou que era de leilão? Vamos lá. Essa questão ela depende da análise do caso, né? Não dá para responder assim em tese com total segurança, porque isso foi dito na negociação. Então, será que foi dito na negociação? Olha, eu estou te vendendo um carro de leilão, tá? Normalmente o carro de leilão ele tem o apontamento lá nos registros do Detran. Cabe a quem compra fazer as pesquisas do que está Sim. comprando, né? Então você tem que ter uma diligência média. Você não pode ser completamente negligente. Ou seja, tinha o apontamento lá da procedência de leilão, às vezes lá consta, né? Restrição lá no documento do veículo. Aí tem lá restrição de pequena monta, grande monta, enfim, quer dizer, pequenos danos, grandes danos. Então, tem que tomar esse cuidado. Vamos partir do pressuposto de que a pessoa não consta essa informação, tá? Oficial, no prontuário do veículo. Não consta. A pessoa pesquisou, não consta. E quem vendeu sabia que o carro era de procedência de leilão e ocultou esta informação. Então vamos partir desse pressuposto, que são questões que a pergunta não traz, né? Nesse caso, eu entendo que é possível, sim, você discutir aqui o desfazimento do negócio, né? Entendi. Porque houve aqui digamos assim, um dolo, né? Um vício de consentimento daquele que vendeu, sabe que esse bem Houve é má fé, Exato, má enfim. fé, exatamente. Agora, se você sabia que era de leilão e ele não apresentar nenhum defeito, nenhum vício, aí não creio que seja possível. Vida que segue. Por isso que era bom a gente entender melhor isso. Comprei um carro de uma loja e estava na estrada viajando. Confesso que acendeu a luz do painel de aquecimento e danificou o motor.
O lojista me atendeu e disse que não vai pagar a garantia, pois foi mau uso, porque acendeu a luz do painel e continuei na viagem. Posso exigir mesmo a garantia, mesmo assim? Estou desesperada. Foi mais de 5.000 para consertar. Também é uma pergunta que depende aí de um estudo técnico do Do caso caso. concreto. Porque, por Caso exemplo, às vezes ela concreto. está numa estrada que realmente não tem aonde ela parar. Então, Né? Se ela parar ali, ela corre risco de ser assaltada, de passar exatamente. outro caminhão em cima, porque ela está num lugar ali sombrio, pouca iluminação. Então, realmente, essas respostas, elas dependem aí do caso concreto, da gente entender toda essa questão. Mas, Exatamente. assim, se foi talvez uma negligência da sua parte em conduzir esse veículo, porque realmente você não tinha condições ali de parar, eu creio que há possibilidade, sim, da gente reverter isso, né? Ó, eu já respondendo aqui. Não, sim, é verdade. Porque assim, ó, vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer uma análise aqui pelos dois lados, tá? Então, Bem parcial. com relação a quem comprou o carro. Você acabou de responder, né? Agora eu vou fazer uma análise com relação a quem vendeu, Sim. certo? Até porque eu Ótimo. não... Enfim, a gente tá aqui fazendo uma análise imparcial da Isso. situação. E dos riscos, né? Aham. Poxa, acendeu a luz de advertência. Você me informou previamente que você tinha ciência que acendeu a luz de advertência, certo? Você prosseguiu, gerou dano. O Código de Defesa do Consumidor isenta a responsabilidade do fornecedor quando ele demonstrar culpa exclusiva do consumidor. Está na lei. Então vai depender do juiz, na verdade. Um caso como esse é um caso em que as partes vão defender os seus interesses e vai depender da interpretação do juiz do caso, né? Aham. Da justiça, no caso. Porque, veja, a loja tem como se defender, dizendo, poxa, a própria pessoa está confessando que ela foi previamente advertida. Veja que a pergunta traz essa informação, Aham. né? Exato. Agora, vamos analisar o contexto. Olha, eu fui advertida, mas eu estava num lugar de alto risco, num local ermo, num local inseguro. Eu acabei de comprar o carro. Acabei de comprar. É imaginável, numa situação normal, que um carro que acabou de sair de uma loja, com revisão, e as garantias dadas Exato. pelo lojista, acendesse a luz? Então, veja, dá para defender a pessoa que adquiriu o veículo. Sim. Você concorda? Eu falo que direito é meio parecido com medicina, né? Que é para as pessoas não acharem A ou B. Pode ou não pode. Não existe isso em direito. Direito é meio parecido com medicina. Você chega lá com um problema, o médico faz uma análise do seu problema e ele te traz um diagnóstico e um caminho para solucionar. Pode ser que você passe por 3 médicos e saia com 3 medicamentos diferentes. Exato. Isso não quer dizer que nenhum deles errou. Apenas cada um adotou um protocolo científico diferente que o outro em busca do mesmo resultado, que é a cura ou o seu conforto com relação ao medicamento, à doença, né? Sim, por isso que é bom a gente entender, assim, algumas questões a gente consegue responder de uma forma ampla e direta, mas a maioria a gente precisaria de um pouco mais de informação. Perfeito. Doutor, como funciona o problema de defeito oculto? O que vem a ser isso, assim, para a gente entender melhor? Vamos lá. Existe uma diferença técnica lá na lei, do Código de Defesa do Consumidor, entre vício e defeito. Sim. Né? Então, mas isso a pessoa pode deixar para o advogado dela resolver. Aham. Né? Ela não precisa se preocupar. Mas eu vou explicar aqui pro pessoal. Né? O que é o vício? O vício é um problema que recai sobre aquilo que eu comprei, sobre o carro. Aham. Certo? Um problema que pode desagregar valor, ou seja, diminuir o valor dele por conta do problema, ou torná-lo até inutilizável e próprio para o fim que ele se destina. Aham. Né? Então o carro não anda, não tem segurança. Isso é um vício. O que é o defeito? O defeito é quando este problema ele se soma a um dano para além do problema. Entendeu? Então eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um carro que está com um problema na suspensão. Isso é um vício. Ele está com problema na suspensão, é um vício. Só que eu não sei. Aí eu vou transitar com esse carro numa rodovia. Ele está com um problema de suspensão. Eu não sei, não tenho obrigação de saber, não sou mecânico. E aí essa suspensão estoura ou dá algum tipo de problema e isso gera um acidente. Né? Felizmente, não um acidente fatal, mas as pessoas se machucam. Então veja, agora o que eu vou reclamar com a pessoa que me vendeu o carro?
Eu vou reclamar só da suspensão? Eu vou falar pra ela, olha, você precisa consertar a suspensão? Não. Você tem que reparar dano, meu filho foi pro hospital, eu gastei R$ 200 de remédio, enfim, nós tivemos que ficar num hotel e gastamos uma diária lá de R$ 500. Então, quando a pessoa tem, além do problema, danos complementares, aí a gente fala de defeito, entendeu? Então, na verdade, não existe defeito oculto, porque a própria natureza já diz, né, que eu tenho que ter um elemento complementar visível. Então, como que ele pode ser oculto se eu tenho que ter esse dano a mais? Agora, o vício não é o problema. Pode ser um problema que eu consiga aparente ou perceber de imediato. Por exemplo, comprei esse copo. Ó. Vou fazer um exemplo aqui rápido para eles. Comprei esse copo. Aí eu pego esse copo, ele está trincado, Suelen. Veja, eu falo, pô, o copo está trincado. É um problema, não é? É um vício. Vício o quê? Aparente. Porque eu consigo detectar visualmente. Agora, se for um problema que eu não consiga detectar visualmente, constatar facilmente, aí a gente fala que é um vício oculto. Bacana? Ótimo. Se bem, pessoal, que assim, a gente está usando aqui os termos técnicos da lei, né? Mas assim, a gente pode aqui no dia a dia utilizar defeito como Sim. um todo, porque ninguém tem a obrigação de saber a diferença desses contextos, mas por isso, desses termos, né? Mas por isso que é importante você sempre consultar o seu advogado, porque aí sim ele vai conseguir identificar se é um vício, se é um defeito, e conseguir propor ali a melhor solução para o seu caso, tá? Outra pergunta: quais são os prazos que o comprador do veículo tem para reclamar eventuais problemas? Bacana. Essa daí a gente meio que já matou ali dentro do contexto, né? Mas aí voltando aqui à sua colocação, que eu achei perfeita, Suelen, né? Porque assim, eu venho aqui para trazer uma visão pro seu público, né? Técnica, porém simplificada. Sim. Para eles saberem quais são os direitos ou não. Mas é o que você falou. A grosso modo, você que não é advogado, não tem obrigação nenhuma de saber as diferenças, é defeito. Sim. Você vai no hospital, você tá com coriza e febre, você fala o quê pro médico? Tô doente. Tô doente. Ou tô com gripe. Quem vai dizer qual é a gripe que eu tô é ele. Exatamente. Ele que vai dizer, não, calma aí. Porque às vezes a gente chega no hospital, o doutor fala assim, o que você tem? Você fala, eu tô gripado. Aí ele fala, o que você tem? Você fala, tô com coriza, febre. Aí ele vai lá, faz um raio-x e fala, não, você tá com pneumonia. Então veja. É bem isso. É por isso que é legal as pessoas, você falou muito bem aqui, procurarem o advogado da confiança delas, porque cabe a ele fazer essas distinções técnicas. Para você é defeito e tá tudo certo. E aí, com relação, só para repetir, né? O prazo, se tem as garantias. Só para repetir, tem, né? 90 dias, que é a garantia da lei, e se tiver a garantia contratual, elas se somam, uma não exclui a outra. Tá. Doutor, tem só 2 perguntas aqui para a gente já encerrar. Comprei um carro na agência com 35 mil quilômetros rodados. Após colocá-lo no seguro, coincidentemente, descobri que o carro tem um antigo cadastro de seguro no mesmo lugar. Porém, no cadastro, tinha uma quilometragem maior do que está hoje. Ou seja, descobri que a quilometragem foi adulterada. O dono da loja está se fazendo de bobo e não quer responder sobre isso. O que eu faço? Então, esse caso é uma situação complicada, né? Porque... eu entendo que o lojista tem a obrigação de laudar os veículos para saber da procedência do que ele está vendendo. Concorda? Então, se o veículo teve uma adulteração de quilometragem, eu entendo que esse problema é da loja. E aí eu não sou obrigado a ficar com um veículo com problema de quilometragem que ele tinha a obrigação de saber e ocultou. Então aqui eu entendo que a pessoa pode sim, como é da essência, não dá para consertar, não dá para voltar a quilometragem. Houve adulteração de informação eu do vejo veículo. isso até como um crime, né? Perfeito. Passível da pessoa ir até primeiro começar pelo um boletim de ocorrência já, Sim. em face do lojista, e aí já partir para discussão. Você vai ver que rapidinho ele se mexe, perfeito. né? Isso pode caracterizar até crime, né? Sim, porque... Então, agora, do ponto de vista de consumidor, eu entendo que a pessoa pode exigir lá os direitos do artigo 18. Ela fala, olha, eu quero meu dinheiro de volta, monetariamente corrigido, ou eu quero um outro veículo. Sim, sim. Se pegar um veículo com o mesmo valor, resolveu o assunto.
Pegou um veículo com valor menor, ela paga a diferença. Isso. Pegou um veículo com valor menor, desculpa. Pegou um veículo com valor menor, o lojista devolve a diferença. E pegou um veículo com valor maior, a pessoa complementa o valor. E aí eu acho que se você falar isso, que você vai consultar o seu advogado, você já consultou o seu advogado e ele já sugeriu que fizesse um boletim de ocorrência, acho que ele topa rapidinho Eu também acho que resolve essa rápido. outra alternativa, né? Resolve rápido. E a última pergunta, doutor, que eu tinha colocado aqui, é possível pedir indenização à loja? Tem prazo? Sim, olha que boa pergunta, hein? Nesses casos, a gente entra naquela discussão técnica, lembra? Da diferença do vício e o defeito. Normalmente, quando você pede indenização, você quer o quê? Uma reparação de dano para além do próprio problema. Né? Então, estava com problema na suspensão. Aí o lojista fala assim, eu vou resolver o seu problema na suspensão. Você fala, não, agora eu quero indenização, eu fui aborrecido, você me maltratou, enfim, seu funcionário me xingou. Eu perdi tempo, né? Então, tem vários elementos que podem caracterizar essa indenização. E aí você vai para o campo de reparação de dano, que é além do próprio problema. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que você tem até 5 anos para pedir esta indenização, porque é uma relação de consumo. Legal? Tá. E eu falei que era a última, mas a última vai ser agora, tá? Por exemplo, a pessoa teve ali um problema, a primeira opção é ela tentar conversar com o lojista. Ela não tendo ali uma solução, o doutor já aconselha ela a procurar ali um advogado, ou ela primeiro faz uma reclamação no site do consumidor, ou no Reclame Aqui, ela tenta outras vias administrativas antes, ou ela já vai procurar ali o advogado? É legal essa pergunta, viu, Suelen? Porque assim, tudo depende de estratégia. Né? Procurar o advogado implica em já ter um custo. Sim. Né? Salvo se você se enquadra no perfil de pessoa pobre, que pode ser assistida pela defensoria pública, etc. e tal, você não vai ter esse custo. Mas, em regra, o advogado vai te cobrar os honorários pelo trabalho dele, que são justos, né? Sim, sim. Então, é uma questão de estratégia. Eu, aqui para o seu público, vou dizer o seguinte. A princípio, eu acho que vale a pena a reclamação num site bem conhecido, né, que monitore essas reclamações de consumidores, o próprio PROCON. Sim, a pessoa pode ir no PROCON fazer uma reclamação, porque isso vai gerar um processo administrativo em que a empresa vai ser convocada para prestar esclarecimentos. E, por vezes, isso funciona. Sim. E aí, a pessoa não tem a despesa com o advogado. Agora, se ela entende que é imprescindível uma intervenção jurídica, porque nesses órgãos ela vai apenas perder tempo, porque a pessoa lá, no caso o lojista, é intransigente ou vai bater o pé, aí vai direto para o advogado com certeza vai construir o melhor caminho para resolver o problema. Sim, então, pessoal, olha, nós finalizamos aqui o podcast de hoje. Óbvio que a gente não conseguiu esgotar esse tema, esse assunto, porque a gente poderia ficar aqui dias conversando sobre isso, que teria assunto, teria pergunta, mas de qualquer forma, eu falo para vocês, você quer comprar um veículo, assistiu esse vídeo, gostou, ou conhece alguém que quer comprar um veículo, manda esse vídeo para essa pessoa, porque é utilidade pública, é informação para você não incorrer em algum erro, ter prejuízo amanhã. Essa é a nossa função aqui, te levar conteúdo, te levar informação, tá? Então, assim, até o próximo programa que a gente vai fazer aqui, mas antes da gente finalizar, eu queria agradecer de todo o coração ao Dr. Fábio. Foi muito esclarecedor, muito enriquecedor aqui pra gente, trazer essas informações, o seu conhecimento. Obrigada por dispor. Eu sei que o doutor tem um dia bem corrido, tem bastante compromisso e separou aí um tempinho na agenda para estar aqui com a gente. Eu queria agradecer muito, doutor. Muito obrigado, Suelen, pelo carinho, pelo convite. Tenha certeza que foi um imenso prazer estar aqui com vocês, no Net Motors, no quadro Falando Legalmente. E é um tema bastante instigante, gostoso, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre direitos aí das pessoas que negociam veículos seminovos, mas temos o tempo, então encerramos a minha participação. Quero agradecer imensamente ao carinho do seu público, né? Esse público espetacular que
municiou aqui o nosso podcast com bastante perguntas interessantes e tal. Então, valeu mesmo, pessoal, e até uma próxima. Doutor, só fala aí onde as pessoas podem te encontrar, seu Instagram. Sim, as pessoas podem, caso tenham interesse em me seguir, né? Eu sou professor de Direito, então sempre dou dicas lá com relação a isso também nas minhas redes sociais. Você pode me seguir lá no Fábio Cáceres Oficial, né? @Fábio Cáceres Oficial. Legal? Tá. E quem não conseguir achar o doutor, é só ir lá no meu Instagram, @SuelenColombo, que a gente é amigo por lá, tá sempre repostando as coisas um do outro, e aí você encontra facilmente, tá? Gente, muito obrigado. Deixa aqui, se vocês quiserem, sugestões para os próximos programas, dúvidas, que na medida do possível a gente traz aqui as informações para vocês. De coração, muito obrigado e até o próximo programa.